Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje é dia 21 de novembro de 2022, segunda-feira, mais uma semana começando. A mínima de hoje foi de 11 graus e a máxima foi de 18 graus. Lá fora agora está com 16 graus, agora são 16 horas e 36 minutos. A alvorada de hoje foi às 6 horas e 21 minutos, e o crepúsculo foi às 16 horas e 29 minutos. O dia durou 10 horas e 8 minutos. Sejam bem-vindos na rotina 332. Olá! Como estão vocês? Eu sou o Japinha, sejam bem-vindos no meu canal. Sou japonês nascido no Japão, fui para o Brasil bem pequeno, cresci e fui educado em São Paulo, mas pela força do destino acabei retornando para o Japão. Eu moro no Japão há mais de 30 anos, tenho uma casa própria e moro com a minha esposa brasileira, a senhora Japinha e 2 filhos. Abri este canal em maio de 2021. Quando a inspiração permite, eu narro sobre a minha rotina aqui no Japão, ou conto alguma curiosidade deste país. No início comecei filmando paisagens de arrozais e cenas de viagens que eu fazia. Eu não tinha ideia de como montar um canal diferenciado dos outros, e na falta de ideias resolvi filmar vídeos do caminho do meu trabalho, e para minha surpresa, conseguia filmar muitos flagrantes da natureza, como um falcão que me acompanhou voando junto. Dias de chuvas, neves, fazão cruzando a avenida, alvorada e pôr do sol lindíssimo, neblinas de todo tipo, e batizei o vídeo de rotina. Mas na realidade não tem nada de rotina nos vídeos, cada dia é uma novidade. Já falei sobre a herpes zoster, faz bastante tempo, mas é um assunto que vale a pena repetir. Esta doença é bastante dolorido, e tem como prevenir. Espero que o assunto sirva de ajuda a vocês. Que tipo de doença é herpes zoster? Existe uma vacina eficaz para a prevenção? O Dr. Yutaka Morita, médico e jornalista médico, explicará sobre a prevenção desta doença. Depois de se formar na Escola de Medicina da Universidade de Tóquio, Morita trabalhou como professor em tempo integral na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Atualmente, enquanto atua como médico, apresenta várias palestras a respeito de doenças. Afinal, o que é o herpes zoster? Nos últimos anos, o número de pessoas infectadas com herpes zoster tem aumentado mundialmente. Provavelmente alguém em sua volta já foi vítima desta doença. O herpes zoster é causado pelo mesmo vírus da catapora, ou seja, o vírus varicela zoster. Diz Morita. Muitos dos sintomas da infecção por herpes zoster, no início aparece um formigamento na pele, depois a pele fica vermelho, e formarão pequenas bolhas com o passar do tempo, depois começa uma dor forte, e em alguns casos, pode causar paralisia do nervo facial, ou deficiência visual. Dependendo do nervo onde for afetado. A propósito, a catapora é a doença que ocorre quando uma pessoa é infectada pela primeira vez, com o vírus varicela zoster, normalmente quando criança. Uma vez infectado, esse vírus permanece no corpo, inibido pelo nosso sistema imunológico. Cerca de 90% dos japoneses adultos têm esse vírus em seus corpos. Normalmente ele fica sem atacar o nosso corpo, mas o vírus varicela zoster pode se tornar ativo, quando nosso estresse aumenta, ou ficamos fracos fisicamente, ou também quando nosso sistema imunológico enfraquece. Nesse momento, o herpes zoster se manifesta atacando o nosso nervo. A herpes zoster são mais prováveis de ocorrer com o avanço da idade. O número de pacientes aumenta acentuadamente a partir da faixa dos 50 anos, e cerca de 1 em cada 3 pessoas a desenvolve acima de 80 anos. A dor pode continuar mesmo após a cicatrização da erupção. O vírus que causa o herpes zoster se esconde nos gânglios do corpo e prefere atacar os nervos. As áreas onde os sintomas geralmente aparecem incluem os nervos ao redor da barriga, entre as costelas, o tórax e as costas. Mas em qualquer lugar que há nervos, como o rosto, abdômen inferior, braços, pernas e nádegas. A erupção causada pelo herpes zoster é um formigamento, mas em alguns casos a dor persistente continuará por meses, ou até anos, mesmo após a cicatrização da erupção.
Há uma dor característica descrita como queimação, e parece um choque elétrico, e a área dolorida pode se espalhar pelo corpo. Só de roçar a roupa na pele, ou o vento frio pegando no corpo, podem causar dores fortes, e algumas pessoas podem sentir dores que as impedem de dormir à noite. Mesmo após a cicatrização completa da pele, a dor e as sensações de incômodo podem persistir por meses, ou anos, uma condição chamada de neuralgia pós-herpética. A vacinação é recomendada para prevenir. O herpes zoster é comumente tratado com medicamentos antivirais. Eficaz dentro de 72 horas após o início dos sintomas. Os sintomas de erupção cutânea acompanhados de formigamento são raros, por isso, se você tiver esses sintomas, é importante consultar um médico ou dermatologista o mais rápido possível e começar a tomar a medicação em até 3 dias. Existe também vacinas que é eficaz na prevenção do herpes zoster. Existem 2 tipos de vacinas, a vacina inativada contra herpes e a vacina viva contra a catapora, cada uma com suas características. A vacina contra o herpes zoster, que é administrada principalmente a pessoas com 50 anos ou mais, 2 vezes em intervalos de 2 a 6 meses, é mais de 90% eficaz na prevenção do aparecimento do herpes zoster. O custo varia dependendo da instalação médica, mas é de cerca de 20.000 ienes por sessão. Foi relatado que a taxa de redução do vírus herpes zoster é de 85% a 100%, e foi confirmado que o efeito é mantido por mais de 9 anos. O valor citado aqui é referente ao Japão. No Brasil, se for pelo sistema de saúde do governo, provavelmente será gratuito. A outra opção, vacina contra catapora, tem um efeito preventivo de 50 a 60% contra o herpes zoster com uma única vacinação, e o efeito é mantido por cerca de 5 anos. O valor é cerca de 8.000 ienes. Embora o custo seja alto, é recomendado a vacina contra herpes zoster, se possível. Dependendo da prefeitura local, existe a possibilidade de que o custo seja subsidiado. Finalmente, uma vez que o herpes zoster se desenvolve devido ao estresse, fadiga, etc., é importante controlar sua condição física diariamente. Coma bem, durma bem, exercite-se moderadamente e arrume tempo para relaxar. É muito importante ter uma vida sadia. Já fiz uma matéria sobre esta doença, mas a matéria de hoje enfoquei mais sobre a importância da vacinação. Resolvi abordar o assunto, porque me parece que está uma epidemia aí no Brasil. Este vírus não é contagioso, e muita gente fica assustado com o nome herpes, mas é um vírus que todos que tiveram catapora quando criança, é portador do vírus.